Pronto. Aí agora tu tá super empolgada, super empolgado para trabalhar então a natureza com a tua turma, inserir no projeto ou levar para casa, fazer alguma coisa, cuidar de um vasinho de planta, observar alguns animais. E aí tem o seguinte que a gente precisa tomar cuidado e estar atento, que os princípios, os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem da BNCC previstos na BNCC estejam sendo atendidos. Então, claro, agora eu estou falando com professoras da educação infantil, de escolas de educação infantil, que precisam estar atentas e alinhadas com a BNCC. Que esses objetivos de desenvolvimento e aprendizagem estejam sendo observados ali, né, cuidados e atendidos. E a gente vai olhar agora como fazer isso, né, trazer um projeto, desmembrar um projeto juntos agora, para que a gente possa entender como fazer isso da melhor forma. Começando do começo, então, como chamar a atenção das crianças para iniciar um projeto. Digamos que vocês vão fazer isso. Vocês querem trabalhar determinado tema com a natureza ou um outro tema, querem chamar a atenção das crianças. Uma coisa que nós fizemos numa escola, e eu costumo fazer quando eu chego, lá, né, depois de um tempo de criação de vínculo comigo, um dos projetos que eu proponho é fazer um minhocário. As minhocas são animais excelentes para trabalhar dentro de projetos, porque elas não oferecem risco, elas não mordem, não tem veneno, né, se mexem devagarinho para a criança poder perceber, o corpo é super diferente do nosso, então sempre chama muita atenção. Eu digo que são grandes protagonistas das aulas que envolvem natureza e educação ambiental são as minhocas. É uma ótima atividade desencadeadora para começar um projeto, mostrar o início de um minhocário, ver o que as crianças vão falar, ver o que elas vão comentar e perceber se aquilo vai chamar a atenção delas. Então propõe a atividade e te pergunta depois o que mais chamou a atenção das crianças. Talvez tenha sido a terra e não as minhocas. Ou então a comida que elas comem, que é a casca da nossa comida. Mas o que é que chamou mais a atenção das crianças? Aí às vezes as crianças perguntam, né? Uma pergunta que surge às vezes é: ah, e a minhoca tem boca? Porque não dá pra ver nada ali, né? Sim, a minhoca tem boca. Aí se tu não sabe, não sei, vamos pesquisar? Não diz que sim, nem que não, se tu não sabe. Tu, não sei, gente, vamos pesquisar. Mas sim, a minhoca tem boca. A minhoca não tem olho, a minhoca é cega. Então tem coisas que vocês vão descobrindo. Aí, por exemplo, vocês, né, observaram que as crianças se interessaram. A próxima pergunta para tu te fazer é: eu tenho como trabalhar esse tema? Eu tenho como dar continuidade nisso? Se sim, o que é que tu vai fazer? Vai fazer um minhocário? Como é que tu vai fazer? Onde esse minhocário vai ficar? Que tempo que tu vai trabalhar? Claro, pode ser que vocês tenham definido na escola que o tempo é de acordo com o interesse da turma. Mas pensar nisso, que ferramentas tu precisa, que material, pensar nisso tudo para poder ir construindo esse projeto à medida do que vai surgindo desse andamento todo, por exemplo, falando das minhocas. Então vocês podem pensar em fazer minhocas de argila, fazer minhoca de papel machê, fazer minhoca de massinha, imitar a minhoca com lãs coloridas diferentes, fazer uma colagem no papel com terra, lã e outros elementos para imitar onde a minhoca mora, fazer uma escultura com terra, né, ou uma maquete com terra, galhos e outras coisas que possam imitar esse lugar onde a minhoca mora, fazer uma escultura do minhocário que vocês construíram e ir montando de diferentes formas esse trabalho, esse projeto que vocês estão dando andamento, para que a criança possa se conectar com aquilo e seguir desenvolvendo todas as habilidades, né, que ela precisa desenvolver. Como já comentei, falar, então a criança precisa recortar, a criança precisa alinhar, precisa aprender, né, a segurar uma caneta. Então, todas essas necessidades estejam observadas e que sejam atendidas enquanto vocês vão fazendo esse projeto todo onde as crianças estão envolvidas. É uma possibilidade e muitas outras coisas podem ir sendo criadas. O que será que mais a gente pode fazer para imitar a minhoca? Qual será a textura da minhoca? Vocês já tocaram nela, mas se a gente precisasse imitar a textura da minhoca, será que é com argila? Será que é com gelatina? Será que... Enfim, e aí vocês vão então, né, construindo isso. Agora, vamos olhar para a BNCC. Eu vou trazer
campos de experiência, os direitos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem, para que de desenvolvimento e aprendizagem, para que a gente possa olhar isso, né, esmiuçar isso, para vocês verem como a gente, num projeto como esse, das minhocas, está atendendo todos os campos de experiência. Quer ver só? Por exemplo, o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. No momento em que a gente está olhando para um ser vivo, como uma minhoca, eu estou trabalhando com outro ser, que aí na maioria das vezes, quando está sendo pela primeira vez que as crianças estão convivendo com as minhocas ou outros bichinhos, elas dizem, tá viva. É muito bonitinho, é a expressão no olho e no rosto da criança ao ver que aquele animal tá vivo e tá se mexendo. Diferente da relação com as plantas, que não se mexem, a não ser que o vento bata, os animais despertam muita curiosidade nas crianças. E aí, se a gente só trabalha os animais que a criança nunca pode ter contato, a ovelha, a vaca, o cavalo, o porco, a galinha, ela nunca vai chegar nua, a não ser que vocês consigam levar ela num sítio para ela ver. Diferente disso, vocês trabalharem com pequenos animais de jardim, é muito bicho que dá para trazer para a sala de aula. Muito bicho. E aí a criança vê aquele bicho se mexendo. Então ela está trabalhando ela, o outro e a relação dela com aquele outro que viram nós e da turma toda com aquele ser também que viram nós. Então olhar para isso junto com a criança, a gente está sim trabalhando o campo de experiência, o eu, o outro, o nós. A criança, quando tá nesse momento observando essas minhocas, esse minhocário, ela tá se conhecendo, conhecendo esse outro ser vivo. Ela tá ali experienciando e brincando com as crianças e com aquele outro ser vivo e com aqueles outros elementos. Então isso tudo dentro dos direitos de aprendizagem vai estar sendo atendido. Então se o professor parar e olhar para esses direitos de aprendizagem e o que está acontecendo ali naquele momento, vai ver que está entrelaçado, que está sendo atendido. Mas é preciso ter esse olhar, observar esse contexto, esse momento, o que está sendo dito pelas crianças, o que é que elas estão vivenciando ali. Olhando agora para os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem, daqueles códigos todos que a BNCC traz, olhando para isso, e aí eu vou focar em crianças de 1 a 3 anos, de crianças pequenas de 1 a 3 anos, vou trazer 2 códigos que são trabalhados, que poderão ser trabalhados enquanto vocês estão oferecendo uma atividade assim. E esses códigos dentro ainda do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Olha só, vou ler porque é exatamente o que está na BNCC. Então, um dos campos, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Então, aqui a gente pode incluir, pode pensar no cuidado e solidariedade com todas as formas de vida e o cuidado que precisa com a minhoca, que ela é um bichinho macio e frágil, por exemplo. Outro código, perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. Então a gente está chamando atenção para as características físicas das minhocas, que a gente pode comparar com o nosso corpo e o corpo de outros animais. As minhocas não têm asas, as borboletas têm. As minhocas não têm pata, a centopeia tem. Então, estão sendo atendidos aqui, né? Está sendo trabalhado isso. Um outro campo de experiência que eu trouxe para a gente olhar junto com códigos de desenvolvimento e aprendizagem é o campo de experiência espaço, tempo, quantidade e relação e transformação. Então, vocês imaginem que vocês vão montar o minhocário e vão colocar ali as comidas todas, tanto no Instagram quanto no YouTube do Despertar, tem esse processo de como montar um mini minhocário. Então vocês montam esse mini minhocário e observam esse mini minhocário em torno de 15 dias, por 15 dias. Vocês têm uma linha do tempo a ser traçada com as crianças, por exemplo, dessa forma. E o que aconteceu nesse meio tempo? E o que vai resultar desse tempo que passou das minhocas lá dentro do minhocário comendo a comida que foi colocada. Outra coisa que dá para fazer dentro desse mesmo campo de experiência é colocar a minhoca num potinho, né? Um potinho transparente, de preferência pequenininho, coloca a minhoca em cima da terra e pede para as crianças verem quanto tempo ela vai levar para entrar embaixo da terra. É uma coisa que vai acontecer ali,
em menos de 1 minuto. E aí, como é que vocês vão contar esse tempo? Contar no relógio é uma possibilidade, se as crianças estão vendo, né, o ponteiro do segundo andando e tudo mais. Pode ser vocês cantarem uma música. Vocês largam a minhoca e cantem uma música. Quantas vezes será vocês vão cantar essa música até a minhoca entrar embaixo da terra? Então vocês podem usar esse conceito do tempo com as crianças de diversas formas e observar ali, né, isso acontecendo. Na transformação, que esse campo de experiência convida a gente a olhar junto com a criança, vai ser o que vai acontecer com aquele alimento ao longo do tempo, quando as minhocas comerem tudo que tá ali, né? E a transformação disso em terra, em humus, em adubo. No momento em que vocês convidam a criança a expressar o que ela sentiu, o que ela está percebendo, o que ela está achando disso tudo, é um direito de aprendizagem que vocês estão respeitando da criança. Olha para ela e pergunta, o que tu achou? O que tu tá sentindo? Porque às vezes a criança, quando tu olha, e acontece nos primeiros momentos, ela fica encolhida num canto, ela fica de longe, aqueles olhos abertos, ou em pé com as mãozinhas, às vezes as mãozinhas estão assim, ó. Pergunta o que ela tá sentindo para que ela possa se expressar. Se é uma criança bem pequena, da mesma forma vai sair um balbúcio sobre aquilo ali. O que é que ela tá vendo? Como é que ela percebeu aquele bichinho se movimentando? Então, que ela possa se expressar, que ela tenha esse direito, porque alguém está ouvindo e perguntou para ela. E aí ela está, então, ali conhecendo isso tudo, se expressando e trazendo, né, o que ela está sentindo de toda aquela experiência. Dos outros campos de aprendizagem, por exemplo, corpo, gesto, movimentos, corpo, gesto e movimento. Não precisa dizer mais nada, né? Como que a minhoca se movimenta com o corpo que ela tem? Ela caminha? Não é o caminhar, né? Ela rasteja. Será que a criança já conhece essa palavra? Como será que a criança imitaria isso com o próprio corpo? E aí a gente vai, né, trazendo, vai esmiuçando. Eu agora, para esses próximos 3 campos, eu não trouxe os códigos, porque aí o vídeo vai ficar muito longo, mas que vocês possam olhar para esses códigos todos que às vezes precisa colocar dentro dos planejamentos, dos relatórios, a partir disso, olhando o que está sendo feito, né, naquela atividade, ou o que vocês planejaram e depois o que foi feito, porque as crianças às vezes trazem achados que a gente nem imaginava, e aí então achar junto com as crianças o que é que está sendo desvendado, o que é que está sendo descoberto e fazer a conexão com os campos de experiência e com os códigos dos objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. O outro campo de experiência que eu trouxe para nós, traços, sons, cores e formas. Olhar para o corpo da minhoca é uma forma cilíndrica, linear. O que é parecido com o corpo da minhoca? E ir explorando isso com as crianças vai trazer para elas esse olhar sobre isso. Qual é a cor da minhoca? Será que todas as minhocas são da mesma cor? Já digo para vocês que não. Tem minhoca preta, tem minhoca vermelha, tem minhoca acinzentada. Então, vocês talvez não consigam trazer todas para a sala, mas podem olhar algumas imagens. Então, ir explorando isso. E aí, o último campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, o convite fica, por exemplo, para vocês inventarem uma história sobre aquela minhoca. Dá um nome para ela. Se são mais de uma, dá um nome para elas. Contar uma história de tudo que aconteceu, por exemplo, naquela atividade. Pedir que a criança conte para alguém o que foi feito. Ela está pensando, ela está organizando um raciocínio lógico, matemático, com início, meio e fim do que ela fez, e além do que ela está imaginando e criando, porque com certeza ela vai criar e imaginar muita coisa em cima dessa história.